Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso percurso de meditação sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. E dentro do prólogo nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de Conselhos para a Obtenção da Sabedoria. São conselhos que um pai amoroso, que um mestre amoroso dá para seus filhos, para seus discípulos, a fim de que possam obter a sabedoria, a fim de que possam chegar à sabedoria. É óbvio que nós vamos ver conselhos dessa natureza ao longo de toda essa obra. É comum. Inclusive, vários conselhos são até repetitivos, a fim de que nós possamos fixar e guardar esses conselhos. Hoje, Provérbios capítulo 4, versículo 2 diz assim para nós: Pois eu vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. A palavra de Deus aqui está falando que Deus nos dá boa doutrina. O que isto significa exatamente, boa doutrina? Significa uma doutrina que liberta, significa uma doutrina que não consiste simplesmente na apreensão de palavras, no guardar fórmulas, guardar palavras, mas que significa exatamente adentrar no coração de Deus. A lei de Deus, segundo o ensinamento dos antigos sábios de Israel, é o que sustenta o mundo. É a base, é o fundamento do universo. Nós vamos encontrar em várias passagens, de um modo especial, nós vamos perceber lá no Salmo 18, 19, a lei apresentada deste modo, como o fundamento do universo, a base do mundo. Guardar a doutrina do Senhor, guardar a lei do Senhor, significa encontrar o próprio fundamento da existência. Não se trata simplesmente de guardar fórmulas, de guardar, vamos dizer assim, conjuntos de ensinamentos e de doutrinas, mas compreender que esses ensinamentos são vitais. É fazer com que estes ensinamentos possam adentrar no nosso ser e formar a própria estrutura do nosso ser. Sim, fazer com que o nosso ser possa corresponder ao que estes ensinamentos trazem para nós. Portanto, não significa a palavra, a fórmula da lei pela lei. A fórmula da lei, palavra como palavra vazia, como uma palavra que simplesmente traz uma ordem sem sentido. Mas se trata de encontrar um sentido desta palavra na correspondência à vontade de Deus, na intimidade com Deus, no agradar a Deus. A boa doutrina significa, portanto, que se trata de uma doutrina que faz com que o homem viva. Quantas vezes nós vemos o contraste apresentado pelo mundo, pela sociedade? Você vai seguir o que a igreja diz? Você vai seguir o que a palavra está dizendo? Essa palavra está cheia de exigências que trazem fardos pesados. Você está se escravizando, você está se prendendo a esta palavra, você está se prendendo a esta doutrina, a estes ensinamentos. É deste modo que o mundo apresenta a doutrina de Deus, a palavra de Deus. Porque no final das contas, como diz a própria palavra de Deus, o mundo jaz sob o maligno.
E o maligno, desde o princípio, apresenta a palavra de Deus como um fardo pesado. Quando a serpente tenta Adão e Eva lá no paraíso, quando a serpente dialoga com Eva, ela diz: "Oh não, mas vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que comerdes do fruto desta árvore, vossos olhos se abrirão." Aqui a serpente está negando, não, está negando uma ordem explícita de Deus, ou seja, uma palavra que Deus dirigiu a Adão e Eva. E está querendo mostrar exatamente o inverso. Está querendo dizer que o não seguimento desta ordem, o não seguimento desta palavra, é que fará com que eles possam ter os seus olhos abertos, serem senhores de si mesmos, poderem viver livremente e não viverem atados ao fardo desta palavra que está oprimindo-os. Este discurso está presente desde o princípio nos lábios do maligno. E esse é o discurso que está presente no mundo de hoje, de uma forma muito forte. É a palavra que nos dá vida. É a palavra que faz com que nós possamos encontrar a verdadeira liberdade. É boa doutrina o que Deus nos ensina. Não abandoneis a minha lei. Esta é a palavra que um pai, que um mestre está dirigindo aos seus filhos, aos seus discípulos. Esta é a palavra que o próprio Deus está dizendo para nós. Não abandoneis a minha lei. A palavra Torá, que significa exatamente lei, aparece aqui. A minha lei. A palavra Torati, que significa minha lei. Aqui o pronome possessivo minha aparece. A minha lei, não abandoneis. Eu dizia ontem que nós existimos pela própria palavra. Foi pela palavra que nós fomos chamados à existência. E é nesta palavra que nós nos mantemos de pé. Ou seja, o nosso sustento, a nossa existência, o nosso ser se encontra na própria fundamentação da palavra que é Cristo Jesus. Mas eu dizia também, falava, queria explicar melhor hoje a respeito do fato de nós recebermos a nossa identidade a partir da palavra. E é exatamente o que esse versículo de hoje está dizendo. Não abandoneis a minha lei. Abandonar a lei de Deus é abandonar a própria identidade. É perder-se, é entrar na confusão do não ser, na confusão da perda da identidade. Mas por que, Fabiano? Porque se pela palavra nós existimos, é a palavra que nos dá a identidade, a forma de filhos de Deus. E é exatamente o que nos mostra o livro do Êxodo. Olha o que Deus manda Moisés dizer aos filhos de Israel. E para compreendermos bem esta palavra, já adianto que nós vamos recorrer a uma interpretação que o próprio São Pedro também dá. São Pedro é mestre em trazer para nós interpretações de passagens do Antigo Testamento. Há 2 dias nós víamos São Pedro interpretando Provérbios, há 3 dias nós víamos São Pedro interpretando Provérbios, capítulo 3, versículo 34. E agora nós vamos ver São Pedro interpretando essas palavras do livro do Êxodo. Êxodo capítulo 19, versículos de 5 a 6. Deus manda que Moisés diga assim aos filhos de Israel: agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos israelitas. Então, a palavra, ouvir a voz de Deus e guardar a aliança, manter a fidelidade à aliança de Deus, é o que dá forma, é o que dá identidade ao povo de Israel, aos filhos de Israel. Com isso,
não se tornam qualquer povo. É um povo, mas não é simplesmente mais um povo da terra. É um povo sacerdotal, é uma nação santa. É a propriedade peculiar do Senhor. Quando nós não abandonamos a lei de Deus, ao contrário, quando nós nos apegamos à lei de Deus, não se apegar no sentido de guardar a letra fria da lei, mas apegar-se no sentido de, pela ação do Espírito Santo, experimentar o Espírito vivificando essas palavras em nós, o Espírito nos levando ao verdadeiro sentido dessas palavras, e o Espírito fazendo com que a nossa vida seja manifestação real e concreta dessa palavra. Quando nós guardamos e não abandonamos a lei de Deus, nós vivemos essa identidade. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso RG. Eu faço parte do povo santo do Senhor. Você faz parte do povo santo do Senhor. Você é propriedade peculiar, particular do Senhor. A palavra que aparece aqui no original hebraico é segular, que significa os tesouros do rei. Você é um tesouro precioso do Rei do Universo. É a segular de Deus. Nós somos, na verdade, verdadeiros sacerdotes, ou seja, pelo batismo, todos nós recebemos um sacerdócio comum dos fiéis. Nós somos pessoas que, além de nos relacionarmos diretamente com Deus, tratarmos com Deus a respeito das coisas dos homens, nós tratamos com os homens das coisas de Deus. Nós somos aqueles que no mundo fazem a ligação entre os homens e Deus, porque o nosso próprio coração já é chamado a estar ligado a Deus. Povo sacerdotal, um povo que santifica a sua vida, santifica o seu ser nas pequenas coisas do dia a dia, fazendo a vontade de Deus, no trabalho, na família, nas coisas que precisam ser resolvidas. Aquele que vive o seu sacerdócio comum, essa identidade própria do batizado, do cristão, ele põe o seu coração na realização das coisas ordinárias, das coisas cotidianas. Ele se santifica através daí. É cozinhando, é digitando, é cuidando dos filhos, é instruindo os filhos, é dando conselho para um amigo, para uma amiga. É nas coisas ordinárias do dia a dia, nas coisas ordinárias, pondo amor, pondo o agir de Deus. Pois bem, eu dizia que iria me valer de São Pedro para poder explicar essa passagem, porque São Pedro faz uma interpretação dessa passagem do livro do Êxodo. Lá no capítulo 2 da sua primeira carta, no capítulo 2, nos versículos de 9 a 10, São Pedro diz: Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade. Percebam que São Pedro faz uso exatamente dos mesmos termos que aparecem lá no capítulo 19 do livro do Êxodo. E ele diz o quê? Qual é a finalidade? Por que nós temos essa identidade? Por que a palavra dá essa identidade a nós? A fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós que outrora não erais povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Anunciar as excelências, as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Se é a palavra que nos dá existência, se é a palavra que nos mantém na existência, dá o sustento para nós, se é a palavra que nos dá identidade, então significa dizer que a nossa missão também está ligada à palavra. A finalidade da nossa existência, do nosso ser, está ligada à palavra. Nós somos chamados a proclamar as maravilhas de Deus, anunciar a palavra. Anunciar a palavra significa exatamente testemunhar com a nossa vida e com as palavras aquilo que Deus realizou a nosso favor. Então você hoje é chamado não só a não abandonar a lei de Deus,
até a certeza de que Deus nos dá uma boa doutrina, uma doutrina que nos mantém na existência, uma doutrina que dá identidade a nós. Mas você é chamado a ser testemunha desta graça, a proclamar as maravilhas de Deus, segundo as palavras de São Pedro na sua primeira carta. A proclamar que nós antes não éramos povo, não tínhamos identidade, mas uma vez que o Senhor nos encontrou, uma vez que fomos batizados, que adentramos na igreja, agora somos um povo, temos uma identidade própria, experimentamos a misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso conosco. E nós somos chamados a proclamar esta misericórdia. Eterna é a sua misericórdia, diz o Salmo. Essa é a nossa missão. Proclamar sempre essa misericórdia. O que Deus fez por nós, o que Deus continua fazendo por nós. Proclamar, anunciar. Porque isto é ser também nós palavras de Deus vivas. Isto é ser transmissores da verdadeira palavra que salva e liberta. Que o Senhor nos ajude a não só não abandonarmos esta palavra, mas a sermos fiéis testemunhas desta palavra. Fiéis testemunhas que anunciam o que Deus realizou, o que Deus fez e faz por nós, a fim de que as pessoas também possam encontrar esse Deus, elas também possam fazer a experiência de Deus e elas também possam ser verdadeiras discípulas do Senhor e juntamente conosco, anunciadoras da misericórdia de Deus, das maravilhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.